O nono ano, uma aula de história hoje especial pra gente sobre história do Brasil, mais precisamente aí o capítulo 4, tá bom, gente? Então quem tá com o livro aí, quiser acompanhar, capítulo 4 começa na página 53, onde nós vamos falar sobre a proclamação da nossa república, né? Onde nós havíamos dito que a república ela não é diferente de monarquia e é bem semelhante à questão da democracia, né? A gente até citou algum exemplo, olha só. Na democracia todos escolhem, né? Aleatoriamente, todos escolhem juntos, né? E a maioria sempre vai vencer na democracia. Só que na república, eles escolhem uma pessoa somente para representar todos. Essa escolha é o que se chama de república, né? E muitas vezes a república ela pode ser confundida com o parlamentarismo, mas não. República é só ausência de monarquia, tá? E quando existe um exercício, mesmo que pequeno, de uma democracia dentro dela, viu? Então é o seguinte, na página 53 a gente vai ver onde, quando e como foi que essa república no Brasil foi proclamada. Porque antes dessa república do Brasil ser proclamada, o nosso país era governado por uma monarquia. Monarquia quer dizer, o rei aqui vai governar, né? No nosso caso nós tivemos dois reis, quais foram Dom Pedro I, né? E o Dom Pedro II, os dois Pedrinhos, né? Então esses dois reis, chega-se um ponto da história, chega um momento em que eles não conseguem mais ter a liberdade para fazer as coisas do jeito deles, né? O Dom Pedro I até tentou muita coisa, mas ele teve que também sair, desistiu de ser rei, né? O Dom Pedro II passou mais tempo no governo, quase 50 anos governando o Brasil, só que ele chega um momento em que ele também não aguenta mais a pressão da oposição e acaba deixando o Brasil, né, por conta da proclamação da nossa república, que foi em 1889. Essa aqui é a data oficial da proclamação da república no Brasil, em 15 de novembro, que é o chamado Dia da República. No calendário está lá, o feriado, dia 15 de novembro, exatamente por conta da proclamação da república no Brasil. Por que o pessoal proclamou a república? Por muitos motivos. Vários são os motivos que o Brasil deixou de ter um rei para passar a ter um presidente, né? Um desses motivos era a força do exército, né? Que nós podemos chamar isso de questão militar. Questão militar. A força do exército era muito grande. Até porque foi fortalecida por alguns conflitos que o Brasil teve com outros países, como por exemplo a Guerra do Paraguai, deixou o Brasil numa situação mais desconfortável com o exército, porque o governo tinha prometido para o exército aumentar salário, maior participação nas decisões da política, enfim, e nada disso foi cumprido. Também teve aquela questão de colocarem os escravos para participar do exército na Guerra do Paraguai. Quando terminou a guerra, prometeram aos escravos a liberdade, não deram essa liberdade aos escravos. Tudo isso aí foi minando e foi crescendo uma revolta muito grande dentro das Forças Armadas com relação à monarquia do Brasil. Então começaram a perceber que a monarquia não servia para governar o Brasil, não tinha nenhum preparo, digamos, para mandar no país, né? Uma outra questão também que nós colocamos foi a questão da abolição da escravidão, que tem aí bem no início do texto, que é a chamada crise da abolição, né? A abolição da escravidão foi o seguinte, foi porque no Brasil já não tinha mais como sustentar essa forma de economia, enquanto o mundo quase todo estava voltado à indústria, né? Então o que acontece aqui? Que já haviam muitas leis para defender o escravo. Havia a lei do ventre livre, havia a lei dos sexagenários, havia a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos. Havia muitas leis e a Inglaterra ainda pressionava para o pessoal acabar com a escravidão no mundo todo, né?
E a gota d'água foi exatamente quando a princesa Isabel assinou a chamada Lei Áurea, que colocava fim no Brasil a toda a escravidão, que já estava quase todo mundo mesmo já pensando nessa abolição, né? A princesa Isabel apenas ratificou, né? Apenas colocou ali a assinatura dela, criando a lei para abolir a escravidão. Nessa época, o Dom Pedro II estava em viagem e ao retornar para o Brasil, ao retornar para casa, ele encontra uma grande insatisfação por conta dos donos de escravos que não tinham mais seus escravos, né? Eles iam ter que investir em imigração, enfim. E isso fez com que esses donos, esses ex-donos de escravos, passassem para o lado dos militares que tinham aquelas ideias, digamos, aquelas ideias republicanas, né? Tinham ideias republicanas, certo? E além disso, ainda teve ainda a questão religiosa, que o Dom Pedro II se envolveu numa questão religiosa muito grande, né? Defendendo aí alguns dos seus amigos que foram barrados na porta das igrejas, como o pessoal da maçonaria, por exemplo. O Dom Pedro II, ele ordena a prisão de 2 bispos em Olinda, né? Isso aí criou uma insatisfação muito grande com a igreja, que também resolveu não mais apoiar o governo. E a gota d'água de tudo foi exatamente o estopim, foi a data de 1889, quando os militares invadiram o palácio do governo e exigiram que Dom Pedro II deixasse o Brasil. Pagariam para ele uma indenização milionária para ele viver lá com a família dele. E Dom Pedro II aceitou, sem guerra, sem revolução e sem nenhuma revolta. Eles foram embora para Paris, né? A família do Dom Pedro II todinha. E aqui no Brasil ficou o governo provisório, nessa mesma data, o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil. Da Fonseca, nosso primeiro presidente. Foi um momento em que ele disse que era um governo provisório, né? E de fato foi. Ele não governa por muito tempo. Depois assume o vice, que é o Marechal Floriano Peixoto. Mas aí é o seguinte, o Brasil, embora tenha proclamado a sua república, não houve nenhuma mudança social não, viu? O poder ficou nas mãos aí das elites. Apenas uma elite trocou com outra um modelo de poder, né? Tá bom? A elite republicana, que eram comerciantes, que eram pessoas interessadas em indústria, intelectuais ligados às revoluções nos Estados Unidos, com as revoluções elitistas, enfim, pessoas que tinham ideias iluministas na cabeça. Então, tudo isso aí, aos poucos, foi minando as forças do governo. Ele não teve mais como lutar contra, a não ser que houvesse uma guerra civil. E isso aí, um governo já desgastado, quase meio século de governo, não ia mais querer entrar numa guerra civil por conta disso não. Correr o risco de ser preso depois é bem ruim, né? Então aqui no capítulo 4, onde nós iniciamos aqui a nossa aula de hoje em classe, vocês de casa aí podem dar uma lida nessa página, que é República Velha. República Velha foi a primeira república do Brasil, tá bom? Ela só termina lá quando Getúlio Vargas assume o poder, em 1934, na Revolução de 30. Então nós temos aqui a crise da abolição, que já falamos agora há pouco, né? Temos aqui a causa republicana, que muita gente tinha interesse em proclamar a república no Brasil, intelectuais, comerciantes, fazendeiros, enfim, militares, que era a força maior no momento, né? Quem dominasse o exército dominaria tudo. Então foi o que aconteceu no Brasil. Nós tivemos aqui, olha só que interessante, haviam 2 partidos, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, mas o Partido Monarquista, que era aqueles conservadores, tinham pouca voz nesse momento aqui, nesse finalzinho de século XIX aqui no Brasil, começando aqui o século XX praticamente, né? Então é o seguinte, ó, a influência que a República Brasileira sofreu também, foi com relação às ideias que estavam chegando aqui aos montes, e uma dessas ideias foi o chamado positivismo, né? O positivismo, ele se baseou muito nessa ideia aqui de darwinismo
social, onde só os mais adaptados sobrevivem, onde só os mais preparados é que vão governar, onde só os mais fortes é que vão dominar o mundo, ou o país, ou a cidade, ou enfim, seja lá o que for. O darwinismo social, ele apregoou tudo isso. E o positivismo pegou carona nisso também. A influência do positivismo foi muito grande no Brasil, né? O que é positivismo? Positivismo é uma filosofia da qual prega um estado positivo. Quer dizer, um estado organizado, um estado ordenado, um estado onde tem por finalidade o progresso, viu? E tem por início o amor à ordem. É amor à ordem para se ter progresso. Então, aqui nós temos aqui um exemplo aqui, a bandeira do Brasil, 15 durou pouco tempo essa bandeira, né? Mas depois foi substituída por aquela bandeira que a gente tem até hoje, que é a bandeira com o símbolo, que é um símbolo nacional, onde no centro dessa bandeira está escrito ordem e progresso, né? Essa bandeirinha aqui do Brasil. Ordem e progresso já é uma frase, positivista. Ordem e progresso quer dizer ausência de revoltas ou, digamos, calmaria para que haja progresso. Ordem e progresso é o que está escrito lá no centro da bandeira do Brasil, tá bom? Uma frase positivista, tá bom, pessoal? Ordem e progresso. Aqui, então, você imaginar, então foi só isso? Não, positivismo é aquela ideia de que o Brasil só pode ser governado por pessoas capazes de governar. É como se fosse, digamos assim, ninguém pode ser médico ninguém pode exercer a medicina sem ser médico, ninguém pode ser um engenheiro sem ter estudado engenharia. Não tem como, é difícil isso, é impossível até, né? A pessoa tem que ter estudado, tem que ter noção das coisas. E era isso, então, o Brasil havia, antes de tudo, proclamado sua independência, sua república, e 2 anos depois dessa proclamação, 2 anos depois, foi promulgada a segunda Constituição do Brasil, tá bom, gente? Em 1891, o pessoal consegue elaborar a segunda Constituição do país, a Constituição Republicana. Nessa Constituição aqui, o Brasil passa a ser um país laico, tá? Quer dizer, não tinha mais religião oficial no Brasil, e também aqui já poderia haver o casamento civil. Ah? Isso quer dizer, né? Não era só mais a igreja que poderia fazer casamento. E o país sendo laico, a pessoa poderia muito bem ter liberdade de religião e ninguém mais poderia ameaçar, dizendo que é proibido religião tal, religião B, religião A, religião C. Todas as religiões podem ser aceitas aqui, não tem nada a ver com... Aqui houve a separação de Estado e Igreja, com essa coisa de país laico, dentro dessa Constituição republicana. Professor, o que é a Constituição? A Constituição é o conjunto de leis de um país, tá bom? Conjunto de leis de um país. Ela serve para quê? Exatamente para ordenar as leis, para dizer a todo cidadão o que é que ele tem direito e o que é que ele tem o dever também de cumprir. Não é só ter direito não, tem que ter o dever também. Então, as constituições, deixa eu mostrar a nossa aqui. Essa aqui é uma Constituição, aqui é a mais nova que nós temos até hoje, né? A Constituição de 88, de 1988. Nós já tivemos 7 constituições aqui no Brasil, viu, gente? Tá bom? Tivemos 7 constituições. Quais foram? Olha só, rapidão aqui pra gente perceber quais foram as constituições do Brasil. Tivemos uma Constituição em 1824. Quem criou? Dom Pedro I. Faz tempo, né? Dom Pedro I. Depois tivemos essa que a gente está falando agora, de 1891, a Constituição Republicana, tá? Depois tivemos a Constituição de 1934 e a de 1937, são ambas do Getúlio Vargas. Depois tivemos a Constituição de 1946, que é a chamada redemocratização, porque o Vargas era um ditador, né? Então essa Constituição chamada de redemocratização, o momento de redemocratizar o Brasil. Então cria-se uma Constituição nova, redemocrática, né?
Isso. Depois tivemos uma Constituição em 1967 do regime militar. Eles também criaram uma. E essa nossa última, essa mais nova que eu acabei de mostrar para vocês, é a Constituição Cidadã de 1988. Muito importante, vamos ter muita oportunidade de falar sobre ela, tá bom? Cidadã. Falar muito sobre essa Constituição aqui, que eu acabei de mostrar para vocês agora há pouco, tá? O desenho dela aqui do lado. Onde nós temos inúmeros artigos. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho da Constituição da República, que é essa daqui, de 1891. Essa segunda aqui, ó. Tá? E é o seguinte, dentro de uma Constituição, nós com 7 constituições, tem país aí que só teve uma. Estados Unidos é uma só, é a mesma do século XVIII, nunca mudou, né? Da Inglaterra é uma só, é a mesma da época da Idade Média, nunca mudou também. Então, já o Brasil teve 7, a gente tentando acertar o tempo todo, tomara que não mude mais, né? Essa daqui ela é muito, a gente vai ouvir muito falar disso daqui durante esse ano. Tem o artigo 1, tem o artigo importante, o artigo 5º é muito importante, é o mais importante de todos. Tem os direitos fundamentais das pessoas, né? O direito à vida, enfim. É aquela coisa, a gente, quando tem uma república no Brasil, tem uma lei que o pessoal também cria, dizendo que qualquer estrangeiro que morar no Brasil, ele pode ser considerado brasileiro se ele quiser. Suponhamos que tem aqui um judeu aqui morando naquele tempo lá, em 1891, a partir daquele momento basta o judeu, se não quiser ele vai no órgão lá, mas se ele não disser nada, ele é considerado brasileiro. Nós vamos também ver detalhes sobre essa coisa de naturalização, também em outras aulas, em outra oportunidade. E por enquanto é só, a gente deu aqui uma introdução geral sobre a questão da República no Brasil. Tá bom? Na próxima aula falamos mais um pouquinho. Então, obrigado por terem assistido até aqui. Tenham um ótimo dia. Valeu, pessoal. Tchau.